Hoje em dia ninguém tem tempo para nada, né? Tá todo mundo na correria, às vezes quer comer fora de casa porque não dá tempo de cozinhar. Mas calma que talvez hoje você vai descobrir uma saída, e uma saída estratégica. Já pensou em fazer crostata de batata e brownie de chocolate no micro-ondas? Sabe como fazer? Não? Então preste atenção, porque tem uma pessoa especial que vai te ensinar. O gastrônomo Bruno Bertozzo vai te ensinar e me ensinar. É isso Tudo aí. bom, Bruno? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. É fácil de fazer? Super fácil, É? super fácil. Tanto a crostata quanto também o brownie são coisas rápidas, práticas, que o micro-ondas vem ajudar a gente para isso aí. Agora, a crostata, ela é tipo um bolinho de batata, é isso? São várias camadinhas de batata que são envoltas com recheios, tá? Que podem variar. Eu trouxe aqui hoje de maionese com alguma saborização fácil que todo mundo tem em casa também, com aqueles pozinhos, né? Aquelas sopinhas, vamos pensar assim, a sopa de cebola, por exemplo, tá bom? Que isso é muito rápido, muito prático. A gente vai dar uma gratinada também com parmesão. Então, nada mais, nada menos do que 10 minutinhos de micro-ondas é o suficiente para a gente atender Você todo mundo. prepara a travessa, coloca no micro-ondas e vai arrumar a mesa, é isso? Exatamente. Quando você menos imaginar, apitou e tá pronto. Vai acabar mais rápido do que terminar de arrumar a mesa, com certeza, né? Com certeza, é isso que aí. Que legal. Agora você falou que tem opções de recheios. Isso. Vamos dar, então, algumas opções? Vamos sim. Você pode trabalhar com molho branco, né, com bastante queijo, especialmente. Pode colocar também calabresa, pode colocar mussarela. Você pode fazer várias camadinhas diferentes. E aí, o gosto e a criatividade não tem limite. Eu posso, de repente, fazer tipo uma tortinha com frango desfiado? Pode fazer também. Pode colocar creme de leite, fica legal. Um requeijão cremoso também fica super bem. Aqueles, tipo Filadélfia também é gostoso. Isso. Né? O importante é que tenha um pouco de mais líquido, né? Uma coisa mais cremosa ou mais líquida para que a gente consiga fazer a cocção da batata. Agora, essa batata que está aqui, ela está totalmente crua ou ela já está pré-cozida? Totalmente crua. Ah, totalmente crua. Ela vai ser cozida exatamente com o líquido que vai soltar e a gordura que vai soltar dos ingredientes que fazem parte da produção. Ah, então em 10 minutos a batata vai cozinhar. Exatamente. Por isso que ela está laminadinha, bem fininha, para a gente conseguir ter essa cocção. Eu posso, de repente, se eu tiver em dieta, trocar a batata normal por batata doce? Pode também, pode também. Aí só tomar um pouquinho de cuidado com o tipo de recheio, porque a batata doce ela tem características diferentes da batata tradicional. Sim. Né? Então, como ela tem menos água, menos líquido, a gente precisa ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Lá em casa a gente faz bastante escondidinho de batata doce. Excelente. Com frango, é uma delícia. Excelente. Uma camada de batata doce, uma camada de franguinho desfiado com milho. Isso. E outra camada de batata doce. Exatamente. Aí vai muito bem também o molho branco, com um queijo bem selecionado. Pode ser um parmesão, pode ser um provolone também, cai muito bem. Legal. Tá bom? Vamos começar então? Vamos lá. Então vamos. Gente, realmente não tem nenhum mistério para essa produção, tá? Coloquei aqui as batatas todas laminadas. A gente está trabalhando aqui numa base de 4 batatas pequenas, um pouquinho médias, tá? Mais ou menos uns 300 gramas aí de batata bem fininha, bem bonitinha. Sem casca. E a batata tradicional que a gente encontra em qualquer supermercado, tá legal? Tá. O que nós vamos fazer então? A maionese, nós vamos acrescentar aqui. Quanto tem de maionese? Aqui nós temos mais ou menos 100 gramas. 100 gramas de maionese. Isso, exatamente. Porque a grande sacada é o seguinte, eu não gosto de falar, Isa, por xícara, porque cada xícara tem uma medida diferente em casa. Sim. Então é legal que as pessoas acabem entendendo melhor sobre como funciona a questão das medidas, né? Então aqui não tem mistério, a gente vai primeiro fazer essa mistura, tá legal? Se você ficar mais à vontade em casa, você pode fazer com a mão, não tem problema nenhum. Só que o que vai acontecer agora? É importante que a gente faça essa mistura e deixe um pouquinho, aí, uns 5 minutinhos, essa batata absorver um pouquinho dessa gordura da maionese. Então, enquanto absorve, eu quero conversar sobre o trabalho que você faz com o Socorro Chef. Do que se trata o Socorro Chef? Socorro Chef é uma consultoria especialmente para bares e restaurantes, onde a gente trabalha desde a produção, da ideia do nosso cliente de concepção de um estabelecimento até treinamento da equipe de cozinha, uma série de coisas. Esse é um dos braços que a gente faz. Um outro braço é trabalhar com criança, especialmente, com a formação com base na alimentação. Então, a gente faz culinárias, oficinas, aniversários. Coloca a criançada para enfiar a mão na massa. Exatamente. Aí os pais acabam entrando também. Com certeza. Não é? E o princípio de tudo isso para a gente é qualificar essa informação que envolve a gastronomia, especialmente. Tá? Então, a gente consegue trazer com conceitos técnicos, desmistificar tudo que
boa parte das coisas que são ditas por aí, que às vezes as coisas são meio perdidas. E eu sempre penso, assim, eu tenho um filho de 6 anos e meio, e lá em casa, assim, no momento em que outro dia ele falou assim, eu não quero ovo. Aí eu disse, mas por que você não quer ovo? Aí ele, eu não gosto de ovo. Eu falei, mas você tem que experimentar o ovo, tem que comer o ovo. Vamos bater o ovo? Aí eu fiz ele colocar a mão na massa, literalmente. Então, peguei 4 ovos, peguei uma travessa assim, e fiz ele quebrar o ovo. Aí foi casca, foi tudo dentro do negócio. Aí fui lá, tirei a casca com cuidado, peguei aquele negocinho, como é fouet, né? O fouet, dei pra ele. Aí ele bateu. Enfim, fiz um omelete junto com ele. E aí depois ele experimentou. Então, eu acho que às vezes a criança que não consome certos alimentos, talvez o fato de segurar na mão, de ver como faz, esses detalhes fazem a diferença. E outras características, né? Desenvolve a autonomia da criança, a autoestima, princípio de hierarquia também, porque nessas oficinas é preciso que se tenha uma organização básica. Tem que respeitar o chefe. Para a gente conseguir trabalhar tranquilo, né? E de maneira geral, o que a gente quer também no futuro é que a gente tenha novos cozinheiros com novas ideias, com novas experiências. Você começou a cozinhar com quantos anos? Olha, tem fotos lá em casa desde os 4, 5 anos, já Sério? no banquinho, já empanando peixe, lavando louça. Qual é o seu prato preferido? Olha, eu sou completamente voltado para a cozinha brasileira, então eu não abro mão de um baião de dois. Feijoada? Feijoada também é super especial. Não é? E claro que aí, pela descendência italiana, a gente acaba indo para as massas também. De que cidade que sua família é? Na verdade, assim, a minha família é uma mistura toda. Eu tenho o pessoal da Itália, tenho o pessoal caiçara, minha avó era índia, indígena, né? Então, a gente tem uma composição muito louca desse fator, né? Mas eu acredito que todo esse mix que o brasileiro tem ajuda a gente a ter uma gastronomia especial. Você assiste bastante os programas de culinária que tem hoje em dia na televisão? Então, eu assisto por algumas indicações, porque normalmente eu estou exatamente no mesmo horário trabalhando na cozinha. Mas depois você não vê na internet? Sim, eu dou uma zapeada e vejo algumas coisas que vão acontecendo, né? Legal. Eu acho bem interessante e eu acho que é importante, né, para fomentar essa nossa gastronomia, mas além disso a gente precisa qualificar. Com certeza. Né? Então, eu acho interessante ter esse apelo da mídia e tudo mais, mas também vamos trazer um pouquinho mais de consistência nisso aí. Como, por exemplo, a batata que nós vamos fazer. Exatamente. Como é que tá agora? Exatamente. Então, aqui a gente já está no momento certo para começar a adicionar, então, aqui a nosso pozinho mágico que eu brinco, né? Esse pozinho mágico é aquele que a gente faz, que você falou que é sopa de... Pode ser sopa de cebola, de creme de cebola, pode ser aquelas sopas instantâneas mesmo que a gente põe na caneca com água quente, vai fazendo, não tem segredo nenhum, tá? Lógico que a ideia é que se tenha uma saborização mais adequada para a batata, por exemplo, né? Então, se você colocar uma sopa de caldinho de feijão aí, não vai ficar muito legal a primeiro momento. Não, caldinho de feijão é bom separado. Exatamente. Adoro caldinho de feijão. Exatamente. Então, bom demais. Vocês estão vendo, gente, que não tem mistério. Fiz essa mistura aqui, não precisa mais aguardar, não tem nenhum segredo, tá? Vou deixar aqui um pouquinho de lado. E aí você pode pegar numa cumbuca. Eu trouxe essa cumbuca pensando em uma porção individual, tá? Mas aumentando a quantidade, você pode colocar no refratário maior. Se for para a família inteira, é só aumentar o refratário. Exatamente. E aí eu sugiro que faça um molho branco para dar mais consistência. Vai ficar bem melhor, tá? Então aqui não tem segredo. Nós vamos passando daqui da nossa vasilha para cá e vamos montando película por película. Batatinha por batatinha. Batatinha por batatinha, tá bom? Vai montar um mini castelo. Exatamente. O que acontece? Eu separei o parmesão aqui, porque eu gosto entre uma camada e outra, dar uma polvilhada de parmesão. Enquanto você faz isso, eu vou pegar um papel para você. Vai fazendo aí, que eu vou pegar aqui. Então a gente vai colocando aqui o parmesão sem mistério. Vai fazendo camada por camada e a gente vai fazendo essa construção. Não sei se dá para enxergar legal. Coloquei um pouquinho aqui só para conseguir dar uma alinhada, tá bom? Mas o que é interessante é o seguinte, que acho que na verdade é o grande segredo da crostata, tá? Depois que nós fizemos toda a montagem do material aqui, ele tem que ser coberto com plástico filme. Ah, tem que ser coberto. Tem que ser coberto. Por que isso? Porque nós vamos manter todo o processo de cocção, vira como se fosse uma bolha. Entendi. Uma panelinha com a tampa. É o plástico, o filme que vai fazer esse efeito. Vai ajudar a manter a hidratação toda aqui dentro. Entendi. Para que não fique ressecado. E essa história que prato no micro-ondas perde as propriedades, como é que funciona isso? Olha, isso tem muito a ver com o mito, né? Mas eu acredito que também tem a ver com o tipo de material que é feito esse prato, tá legal? Nesse caso aqui é porcelana, não é plástico. Isso, porcelana, uma cerâmica tranquila, não tem problema algum, tá bom? É engraçado que também a gente encontra várias versões hoje no mercado que vem do mundo asiático e tudo mais, tem que tomar cuidado, né? Uma porque pode derreter,
outra porque pode queimar o seu micro-ondas. Nossa, uma vez né? eu coloquei importante falar isso também. Eu coloquei um prato do meu filho, nem me atentei para isso. Coloquei no micro-ondas e coloquei a comidinha. Levantou umas bolhas, tinha um desenho. Levantou, na hora que levantou as bolhas, eu falei, meu Deus do céu. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque na economia que a gente vive hoje, a gente sabe que os valores estão completamente díspares, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Entendi. Mas não podemos abrir mão de uma boa cerâmica e também pode ser uma panelinha de barro, se tiver. Fica tranquilo, não tem problema. Né? Aquelas similares a escondidinho, né? Eu acho que fica bem legal, tá? E aí vai pro micro-ondas? Isso, então a gente cobre com plástico filme, importante também. Se a gente só colocar o plástico filme, o que vai acontecer? Vai fazer como se fosse uma bexiga. E isso pode estourar. Então, para não ter esse tipo de problema, furinhos com a ponta do palito de dente ou com um garfo. Fecha e com o garfo faz os furinhos. Exato, até para o vapor sair e não virar essa bolha, como a gente... A gente precisa que mantenha o calor, mas não que ele vire concentrado. Quanto tempo no micro-ondas? 10 minutos no máximo em potência alta. Nós estamos na televisão, a gente não tem como esperar 10 minutos, Exato. Então o nosso querido chefe já trouxe pronto para vocês. Vamos experimentar, vou pegar lá. Aqui, ó, vamos ver. E aí, a gente tem uma outra característica importante também. Que quando a gente tira do micro-ondas, a gente precisa... eu posso esquentar um pouquinho? Pode Vou esquentar 30 segundos. Não tem problema. A gente só tem que tomar cuidado também para que quando a gente faça o consumo, vai estar muito quente, não é? E esse molho realmente pode machucar a nossa boca. Então a gente vai... Queimar a nossa língua. Vai machucar. Tá legal? Olha lá, tá terminando. Olha lá, na contagem regressiva. Tô louca para experimentar, gente. Fácil, né? De fazer 10 minutos tá pronto. Você faz uma saladinha... uma covinha refogada e já foi, não é? É isso aí, rápido. Super fácil, olha aí. Sem segredo. Será que eu pus 30 minutos ou 30 segundos? Olha só. Ah, meu Deus. Eu acho que já pode até tirar. Não, já foi. Olha lá. Vamos experimentar. Vamos lá. De colher, hein? De colher. Olha Vamos lá. ver. Olha o resultado, gente. Olha que bonito. Vamos aproveitar essa do recheio aqui mesmo. Olha que bonito. Tá no plástico. Eu vou tirar o plástico para vocês. É isso aí. Então é interessante que mesmo com o plástico, acaba fazendo a parte gratinada em cima também. Tá legal? A gente pode ficar bem atento para colocar bastante parmesão, porque eu sou suspeito. Eu adoro parmesão, então para mim não pode faltar. Olha, tá com uma cara ótima, hein, Carol? Não é verdade? Deixa eu experimentar. Vamos lá. Com licença, gente. Fica à vontade. Infelizmente, Espero que esteja legal. Vamos torcer, né? Vamos ver o sabor. Vamos ver. Vamos ver como que tá. É isso aí. Combinou? Muito bem. E às vezes fica até uma sugestão, Isa, por mais que seja uma produção um tanto quanto simples, mas aí, já que a gente está falando, estamos aí próximo do final de ano e tudo mais, eu acho que vai interessante um frisante bem geladinho para acompanhar essa produção. Nossa, mas ela ficou bom quentinha, demais. com queijo derretido, esse frisante, vai combinar muito bem, fica muito saboroso. Eu colocaria um bacon aqui. Um bacon também, exatamente. Perfeito. E aí pode colocar também o requeijão cremoso, pode colocar o que quiser para essa saborização. Muito bom, gente. Muito bem. Gostoso mesmo. É isso aí. Agora imagina a criançada fazendo isso também. A criançada fazendo para os pais. Não é nada muito complexo, vocês viram que não, né, não envolve nada cortante, nada que atrapalha a integridade das crianças. Foi até cabelo junto. E isso pode ser feito da melhor maneira possível. Valeu? Que bom. Muito gostoso, muito mesmo. Posso colocar ovo aí? Pode colocar também. Posso? Pode colocar, sem tipo dúvida. Omelete com sem batata? Dúvida, sem dúvida. Exatamente. Lembrando que é legal que tenha um pouquinho de líquido, né? Essa questão do creme de leite, ou molho branco e tudo mais, para que a gente mantenha essa hidratação e faça a cocção da batata. Muito bem. Esse é o objetivo. Agora, depois do salgado, o que o nosso querido Bruno vai ensinar? Um brownie de micro-ondas. De chocolate, gente. Ai, que delícia. Vamos pro próximo? Vamos sim. Cadê os ingredientes? Vamos trocar? Vamos sim, vamos lá. Então vamos lá. Enquanto você pega os ingredientes, eu vou sentar aqui do lado, aqui, ó. Ótimo, vou esperar você montar. Perfeito. Vou dar um recado aqui para vocês. Olha, uma delícia, né? Se vocês quiserem participar do nosso programa, fique à vontade. Acesse o nosso site, tvmaisabc.com.br, envie seu e-mail, dê sugestões. Isa, tem uma amiga que adora cozinhar. Manda dica. Isa, de repente tem uma amiga que faz artesanato, a minha irmã faz crochê, a minha vizinha faz bordado. Enfim,
A sugestão é sua e nós estamos aqui para recebê-la. Acesse o nosso site, conheça também tudo o que acontece na região do Grande ABC através do site tvmaisabc.com.br. E olha que delícia que ficou esse prato, gente. Muito gostoso. Dá para acreditar que foi feito no micro-ondas? Em 10 minutos, às vezes chega final de semana, a gente não quer sujar a cozinha, né? Não quer deixar nada sujo para não dar trabalho. Olha que prato bacana. Bom demais. Agora chegou a hora de comer o brownie. Vamos lá? Exatamente. Vamos lá. Tudo pronto, tudo separado. E também, Isa, é mais uma produção que a gente não precisa nem prática, nem tampouco habilidade. Ingredientes, quais nós precisamos? Ingredientes, nós temos farinha, nós temos um chocolate. Pode ser farinha integral? Pode ser. Muda um pouquinho a consistência, mas de maneira geral não influencia muita coisa. Tá bom. Tá legal? Então nós temos, deixa eu já separar Pode aqui. ser açúcar mascavo? O açúcar mascavo vai deixar uma intensidade de sabor diferente. Melhor não mudar. Agora, se fizer a farinha integral com açúcar mascavo, pode ser que dê uma Faz uma combinação liga interessante. melhor. Legal. Exatamente. Tá legal? Então, nós temos a farinha, nós temos o chocolate, que é aquele chocolate não achocolatado. É o do padre? Exato. Tá. Porque o achocolatado tem adição de açúcar, então acaba dando uma intensidade fora do comum do que a gente precisa. Por quê? Nós temos também o açúcar. Estamos falando mais ou menos aí por volta de 200 gramas de açúcar. E quanto de chocolate do padre? Aqui 65 de chocolate e 100 de farinha. 100 de farinha, 65 de chocolate Exato. 200 de açúcar. 200 de açúcar. 100 de manteiga e 2 ovos. Manteiga ou margarina? Melhor que seja manteiga. Manteiga. Aí a gente precisa dessa gordura dela. Tá. Tá E legal? aqui quantos ovos? Aqui nós temos 2 ovos. Ovo com clara? Inteirão. Inteiro. Inteirão. Tá. Tá legal? Tá bom. O que vai acontecer, ó? Tô vendo uma essência de baunilha lá. Isso é verdade, acabou faltando aqui. Uma baunilhinha, uma colher dessa pequenininha aqui de chá. Baunilha me faz lembrar as gemadas que minha avó fazia. Quem aqui tomava gemada? Nossa, Vocês é tomavam verdade, gemada? hein? Isso Não aí. tomava, Fê? Tomava, Má? Tomava? Não, Só com aquele só o furinho Gustavo. em cima ali já vira Minha direto. avó fazia Gente, que gemada espetacular. Meu Deus, ela colocava canela em cima e colocava umas gotinhas dessa essência de baunilha. Dá aquela sustância pra Depois que ela criança. faleceu, nunca mais eu comi gemada, Tá porque eu não vendo? sei fazer Aí. igual. Já tentei, mas não dá E certo, tem não. que tomar cuidado, né? Porque o ovo é traiçoeiro, né? né? Porque é tem- perigoso. é perigoso, É perigoso, é exatamente. perigoso. Então, o que acontece? Aqui, nós vamos colocar num refratário normal toda essa manteiga. Uma dica interessante, se quem tiver em casa quiser derreter essa manteiga, coisa rápida, põe uns 30 segundos no micro-ondas. Porque às vezes fica na geladeira, fica muito duro, né? Isso, para ela ficar mais líquida. Aqui, como ela já está em ponto de pasta, pra gente não tem muito o ideal. problema. É o ideal, Tá. tá legal? Não tem segredo, ó. Vamos colocar o chocolate, tá? Não precisa misturar nada ainda. Ó, direto, já vamos colocar o açúcar. Açúcar. Exato. E já pode colocar também a farinha. Olha só, não tem segredo, né? Tipo um bolo. Exatamente, exatamente. E o que acontece? É nesse momento também que quem quiser pode colocar uma castanha, pode colocar uma Nozes. noz. Exatamente. Adoro nozes com brownie. Exatamente. Gostoso demais. Pode brincar. Tem gente que coloca M&M também. Uva passa, pode? Uva passa também pode, com Pode. certeza, com certeza. Então, ó, vai virar uma farinha como essa aqui, tá? Uhum. O que vai acontecer? Se quiser também colocar as crianças para trabalharem nessa Nossa, produção, eles vão adorar. que aí aqui é justamente a mão na massa mesmo, É, tá eles vão legal? adorar. Meu filho adora. Faz uma bagunça na cozinha que só Deus. Isso, Meu Deus. do céu. exatamente. E o que vai acontecer? Depois que misturou tudo isso, a gente acrescenta os ovos. Os ovos vão por último. Isso, direto, não tem problema, tá bom? Ok. Não precisa bater, não precisa colocar em batedeira, com fouet, nem nada. É só mesmo misturando todos esses itens Tá. e a gente vai conseguir ter a consistência, tá? E o que a gente também dá como dica? É importante que você coloque toda essa produção nesse refratário, ou num refratário desse como de vidro aqui, tá? Pode colocar num de cerâmica? Pode, não tem problema Mas nenhum. você sugere que seja um refratário baixo como esse É melhor, daqui, né? é melhor Pra por- depois poder cortar. Isso, porque o que acontece com essa produção, Isa? Vai para o calor, ela dá uma crescida, ela sobe um pouquinho e depois ela desce. Sabe que eu tô lembrando você fazendo isso? Quando eu era pequena, eu fazia um negócio chamado melequinha. Aí, ó. A melequinha era nada mais, nada menos que um copinho de café É. com 2 colheres de achocolatado, Uhum. uma gotinha de leite condensado e uma gotinha de água. Aí você fazia tchac, 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 tchac.
E comia. Imagina se eu faço essa tal de melequinha hoje em dia. Pronto. Eu vou virar uma melecona. E aí, fazia todo dia quando chegava da escola. Isso lembra também aquele docinho de leitinho, né? Docinho que de o pessoal leitinho. faz também. Tá na moda agora, tá né? Na moda, Tudo tá é na com moda. leitinho. Bolo de leitinho, brigadeiro de leitinho. Exatamente. Ela começou muito seca e olha como já tá a consistência dela. Olha como já mudou. Já tá bem diferente, tá bom? Vai ficar com esse aspecto de areiazinha, porque aqui a gente tem a farinha, a gente tem o açúcar, tá legal? Só que toda essa composição misturada com o ovo é o que vai fazer a gente montar e Vamos fazer montar a produção. já? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, gente, não tem segredo também. Fácil, Você né? pode isso, transporta para cá, sem mistério. O que é importante que as pessoas façam também, Isa, é o seguinte, esse tipo de refratário... Não precisa passar manteiga Não embaixo? precisa untar, ele acaba soltando sem problema nenhum. Tá. Só que se a pessoa tiver um outro tipo de refratário, é interessante que unte, tá bom? Tá. Pode ser com a manteiga, hoje em dia também spray, né? a gente tem aquele sprayzinho bonitinho, tá? Você reparou que eu não coloquei uma coisa especificamente. A baunilha. Eu não coloquei a baunilha. Por quê? Porque isso é uma questão pessoal, tá legal? O que vai acontecer? Uma outra dica que eu dou para todo mundo que está assistindo. A gente pode colocar a baunilha nesse momento. Por quê? A gente consegue equilibrar esse sabor, tá? O que vai acontecer aqui, ó? É uma colherzinha dessa bem pequenininha. Opa, caiu um pouquinho fora. Colocou aqui. E agora, por último, você faz essa mistura. Ah, vai tá? misturar. Exato, aqui, ó. Tá. Não precisa colocar tudo lá na massa. Entendi. Porque o que acontece? O cheiro, o aroma dela é muito forte, É bom né? demais, né, gente? Quanto tempo que eu levo pro micro-ondas? Olha, adivinha. Em quanto tempo você acha que a gente tem uma sobremesa 5 dessa minutos. na mão? 5 minutos em potência altíssima. Acertei? Na mosca. É sério? Exatamente. Uau, eu nem E imaginava. o que acontece? Também é uma outra situação, Isa. Os micro-ondas que a gente tem em casa, normalmente já está velhinho, não é? Então, a preocupação é o seguinte, quanto mais velhinho, mais um pouquinho de tempo a gente põe. Porque a potência já vai diminuindo. Exato, já está mais fraquinho, tá Posso bom? experimentar? Deve. Depois de 5 minutos, Exatamente. o resultado está É esse aqui. Olha aqui, ó, a consistência aqui, ó. Vou pegar para vocês Exatamente. verem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Isso. Brownie de micro-ondas. Sabe o que é gostoso de servir? Com bola de sorvete de creme, isso daqui. Exato. Joga um pouquinho de canela em cima do sorvete e já é, sobremesa feita. Ó. Isso. E depois de pronto, é interessante que se espere mais ou menos uns 10 minutinhos para que ele assente, para que a massinha fique toda bonitinha. Gente, que delícia. Molinho. Também com um cafezinho fresquinho vai bem, né? É essa hora da tarde? Opa, com certeza. Bom demais. Olha. Bom mesmo, Muito gente. legal, né? Muito gostoso. Parece aqueles que você compra no mercado que você paga uma fortuna. Exato, Não é? exato. Vamos passar os contatos do Bruno Bertoso Gastrônomo. Vamos lá. Instagram, @socorrochef, Facebook, @socorrochef, site, www.socorrochef.com.br, telefone de contato. 982026862 ou 2826-3430, ambos 011. Adorei, parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, não tinha forma melhor de terminar o programa de hoje, né, gente? Que sua vida seja doce, igual esse brownie, viu? Isso aí. Obrigada, fiquem Até com mais. Deus, obrigada pela companhia. Tchau.